Seja bem-vindo e bem-vinda, meu irmão e minha irmã, ao canal Viver Evangelizando. Hoje vamos mergulhar nesse dia 24 de abril na história e no exemplo inspirador de um grande santo da nossa igreja que foi e é São Fidélis de Sigmaringen, Marte Capuchinho. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ele era um ex-advogado que deixou a profissão para se tornar sacerdote franciscano capuchinho. São Fidélis tem sua memória litúrgica situada no dia 24 de abril. A vida de Fidélis foi uma ponte entre os séculos 16 e 17. Uma época de conflito religioso na Europa Ocidental. Ele morreu nas mãos de uma turba enquanto pregava na Suíça, onde foi lutar contra a heresia calvinista. O futuro Fidélis recebeu o nome de Mark-Rey na altura do seu nascimento, durante 1577, na atual Alemanha. Ele estudou na universidade e trabalhou por um tempo como professor particular. Por fim, ele voltou para a universidade e se formou em Direito por volta de 1611. Embora já tivesse mostrado sinais de devoção a Deus e estudado Direito Canônico ao lado do Direito Civil, ele optou por uma carreira secular como advogado. Em um ano, ele era conhecido como advogado do homem pobre, por causa de sua preocupação com os necessitados. Tão rapidamente ele foi enojado com seus métodos corruptos de seu campo escolhido, deixando para trás sua prática jurídica. Ele decidiu dedicar sua vida diretamente ao serviço de Cristo e da Igreja. Em pouco tempo recebeu a ordenação sacerdotal e juntou-se aos franciscanos capuchinhos em Friburgo. Com sua entrada na ordem, ele recebeu o nome de Fidélis, que significa fiel. De acordo com as palavras de Jesus Cristo no livro do Apocalipse, abre aspas, permanece fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Ao abraçar a pobreza radical e a simplicidade, o advogado que se tornou franciscano deixou sua herança para um fundo de bolsas para seminaristas pobres, que também receberam seus livros. Fidélis demonstrou seu amor a Deus por meio da oração, do jejum, enquanto cuidava do próximo por meio da pregação, da escrita e da celebração dos sacramentos. Ele demonstrou cuidado especial com os pobres e doentes e era especialmente reverenciado por seu trabalho entre os soldados austríacos que estavam sofrendo de uma epidemia de peste. Durante o ano de 1614, um bispo católico suíço procurou a ajuda dos capuchinhos para restaurar a fé e neutralizar a propagação do protestantismo. Em 1621, Fidélis foi enviado em missão. Ele trouxe apenas 4 itens: uma Bíblia, um livro de orações, um crucifixo e uma cópia da regra dos capuchinhos. O inverno de 1621 e 22 foi um período agitado de pregação, instrução e disputa teológica para o padre franciscano. Ele pregou não apenas nos púlpitos da igreja, mas também em lugares públicos, até mesmo nos locais de reunião dos próprios calvinistas. Alguns protestantes suíços responderam com hostilidade, mas muitos outros também foram trazidos de volta para a Igreja de Cristo. Como muitos casos de perseguição religiosa durante esse tempo, o tratamento de Fidélis nas mãos dos calvinistas não resultou exclusivamente de desacordo doutrinário. Tensões nacionais e culturais também contribuíram, com muitos protestantes suíços suspeitando que a missão católica era parte de uma conspiração austríaca contra a nação. Essa situação volátil explodiu em 24 de abril de 1622, quando a pregação de Fidélis provocou um motim em uma igreja na vila de Selz. Alguns soldados austríacos foram mortos no tumulto e um suposto assassino atirou no padre.
Depois de recusar uma oferta de ajuda de um protestante, Fidélis foi confrontado fora da igreja por uma turba e disse-lhe para acolher entre sua crença católica e sua vida. Fidélis foi desafiador. A religião católica é a fé de todas as idades. Não temo a morte. Fidélis, então, foi espancado e morto a facadas. Sua visão de seu martírio, no entanto, teria convertido um dos pregadores protestantes que lideravam a turba. Uma sucessão de milagres atestados levou à sua canonização em 1746. Fidélis, capuchinho, mártir, nasceu em 1577, pequena cidade da Alemanha, na Suábia. Seu pai chamava-se João Rei, fez os primeiros estudos na Universidade Suíça, aplicou sobremaneira a jurisprudência e formou-se em doutor em Direito. Levou uma vida mortificada, não bebendo vinho e trazendo sempre o cilício. As virtudes que praticou, entre outras, a modéstia e a doçura, velaram-lhe a estima e a veneração de todos os que os conheceram. Em 1604, partiu com 3 jovens gentis homens que foram enviados a viajar pelas diferentes partes da Europa. Fidélis procurou principalmente inspirar-se os mais vivos sentimentos da religião. Sem cessar, dava-lhes exemplo de piedade mais terna. Não deixava passar nenhuma grande festa sem se aproximar da Santa Comunhão, em todas as cidades que se encontrava no caminho a ser por ele percorrida. Visitava as igrejas e os hospitais e ajudava os pobres segundo as possibilidades. Chegou até algumas vezes a se despojar das próprias roupas para vestir os indigentes. Após essas viagens, obteve um comar na Alsácia, um lugar na magistratura, cargo que exerceu com muito êxito. A justiça e a religião era a regra invariável de todo o seu modo de agir. Interessava-se vivamente pelos indigentes, fato que lhe valeu de advogado dos pobres. Algumas injustiças que não pôde impedir de inspirar desgosto pelo cargo que ocupava. Temendo não ter forças para resistir a ocasiões de pecado, resolveu abandonar o mundo e retirar-se para o convento dos capuchinhos. Vestiu o hábito no ano de 1612, e recebeu do superior o nome de Fidélis. Ele possuía bens, mas ele se dispôs de tudo isso para ajudar aqueles que mais precisavam. Todos os outros bens foram distribuídos entre os pobres também. Desde o momento em que se fez religioso, não sentiu ardor senão pelas humilhações e austeridades da penitência. Renunciou à própria vontade para fazer apenas o que os superiores lhe ordenassem. As tentações que o assaltaram não conseguiram desencorajá-lo. Venceu-as confiando-se ao diretor espiritual, cujos conselhos seguia com docilidade. As mortificações prescritas pelas regras não era suficiente ao fervor que o dominava. No advento, na quaresma e nas vigílias das festas, comia apenas pão, frutas secas e tomava água. Não era capaz de interromper-lhe o recolhimento da alma. Nas orações pedia sobretudo a graça de não cair nem no pecado, nem na tibieza. Não havia ainda terminado o curso de teologia e o encarregaram de pregar a palavra de Deus e de ouvir as confissões dos fiéis. Desempenhou ambos os encargos com grande êxito. Superior do convento, ele operou prodígios de conversão nessa cidade e nos lugares vizinhos, descerrando o véu que cobria os olhos aos calvinistas. A notícia dos frutos que acompanhavam seus trabalhos apostólicos chegou até Roma. A congregação da propaganda então o nomeou para ir pregar aos grisões. Foi o primeiro missionário a ser enviado a esse povo desde que abraçaram o calvinismo. Associaram-lhe 8 religiosos de suas ordens, os quais deviam trabalhar sob sua direção. Não se deixou bater nem pelas fadigas, nem pelas ameaças que lhe fizeram de lhes tirar a vida. Converteu gentis calvinistas nas primeiras conferências
em 1622, penetrou num cantão e converteu muitos leigos, fato que atribuiu menos à palavra que pregou do que ao fervor que continuava nas orações. Tantas conversões fizeram com que os calvinistas entrassem em estranho furor, chegando a tomar armas contra o imperador. Resolveram acabar com elas, desfazendo-se daquele que lhes era o principal causador. O santo missionário, informado das decisões, preparou-se para o que desse e viesse. No dia 24 de abril de 1622, confessou-se a um dos companheiros, rezou missa e pregou na aldeia de Crush. O sermão desse dia foi mais ardente do que os anteriores. Predisse sua morte a várias pessoas e desde então passou a assinar as cartas da seguinte maneira: Irmão Fidelis, que deve em breve ser pasto dos vermes. De Cristo foi pregar em Sérvios, onde exortou com veemência os católicos a permanecerem fielmente presos à fé. Um calvinista procurou alvejá-lo na igreja. Inutilmente os fiéis lhe rogaram que se retirasse. Respondeu que não temia a morte, que estava pronto a sacrificar a vida pela causa de Deus. Enquanto o santo retornava à cruz, caiu nas mãos de uma tropa de soldados calvinistas que estavam sendo chefiados por um ministro. Trataram-no de sedutor e quiseram forçá-lo a abraçar o calvinismo. Que propondes? Disse Fidelis: vim ao vosso meio para refutar erros e não para adotá-los. A doutrina católica é a fé de todos os séculos e não vejo por que renunciá-la. De resto, sabei que não temo em absoluto a morte. Um do grupo o atirou por terra, levantando-se, pôs-se de joelhos e fez a seguinte oração: Senhor, perdoai meus inimigos. Cegos pela paixão, não sabem o que fazem. Senhor Jesus, tende piedade de mim. Santa Maria, Mãe de Jesus, assisti-me. Terminada essa oração, recebeu a segunda pancada que o atirou ao chão banhado em sangue. O furor dos soldados não se satisfez com isso. Furaram-lhe o corpo com punhaladas e cortaram-lhe a perna esquerda. A bem-aventurada morte aconteceu em 1622. Estava com 44 anos de idade e 10 de profissão. Os católicos o enterraram no dia seguinte. Algum tempo depois, os imperiais desfizeram os calvinistas de acordo com a profecia do santo. O ministro que se colocara à frente dos soldados ficou tão comovido com o fato que se converteu e abjurou publicamente a heresia. O corpo do santo missionário se encontra na igreja dos capuchinhos. A perna esquerda e a cabeça, que tinham sido separadas do tronco, estão na Catedral de Coire. A transladação delas se fez com muita solenidade. Grande número de milagres foi operado por intercessão do servidor de Deus. Foi beatificado por Bento XIII em 1729 e canonizado por Bento XIV em 1746. Seu nome foi inscrito no martirológio romano para ser celebrado no dia 24 de abril. São Fidelis, rogai por nós. São Fidelis, rogai por nós. São Fidelis, rogai por nós. Que a vida de São Fidelis, de Sigmaringen, inspire você a viver com mais fé, coragem e amor a Deus, mesmo diante das dificuldades. A santidade não é um chamado apenas para alguns, mas para todos nós. Então, me conte aqui nos comentários qual o ensinamento desse santo desse dia mais tocou o seu coração. E se você já conhecia a história desse santo. E não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever em nosso canal Viver Evangelizando. Pela intercessão de São Fidelis, desça sobre você e sobre toda a sua vida de fé a bênção do Deus misericordioso no amor, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.